Inteligência emocional. Por que eu coloco educação emocional? Porque primeiramente eu comecei esse trabalho trabalhando com jovens do ensino médio. Pelo um índice muito grande que eu estava vendo de estímulo, mais de 60% a 80%, não se incomodar, não ter preocupação nenhuma em entregar suas atividades, fazer as provas e assim por diante. E aí eu comecei a conversar com eles cada vez mais para poder compreender o que estava acontecendo. Aí eu começo a escutar que eles começam a falar que estão auto se mutilando. Alguns, nas próprias aulas de filosofia, quando você faz algumas colocações, eles passam a questionar e querer compreender o que está acontecendo com eles mesmos. Algumas pessoas que já colocaram a corda no pescoço, algumas pessoas que saem de casa e não vejam a hora de voltar para dentro de casa, alguns que estão dentro de casa e não vê a hora de entrar dentro do quarto, e assim sucessivamente vários acontecimentos que eu fui vendo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e comecei primeiramente, sim, na educação, por acreditar dessa necessidade que precisa. E a partir desse momento, em 2019, eu observei tudo isso, em 2020 eu comecei a fazer esse trabalho, porque eu achei muito interessante a ideia de Augusto Cury, quando ele coloca que nós precisamos passar isso para o máximo de pessoas que a gente puder, porque a única maneira que você tem para tentar reverter esse quadro do mal do século, nada mais e nada menos do que uma didática, uma metodologia que você vai poder trabalhar com as pessoas. Você vai poder alfabetizar as pessoas das maneiras que o governo vem alfabetizando há muitos anos, cognitivamente. E daí, a partir do momento que você é alfabetizado, em contrapartida, você tem a capacidade de ir buscando conhecimentos e construindo novos conhecimentos. Se você também for alfabetizado emocionalmente, a partir desse momento você vai ter a capacidade de reescrevendo todos aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquelas coisas que estão te incomodando. Todo aquele acontecimento emocional que realmente vem te prejudicando, você vai ter a capacidade de conseguir reescrever, porque você não tem a capacidade de escolher os pensamentos que você vai pensar. Por isso que agora a gente vai compreender um pouco o funcionamento do cérebro. Como funciona o cérebro, certo? Primeiro passo que nós temos que entender, o fenômeno RAN. O fenômeno RAN nada mais é do que um registro automático da memória. Por exemplo, nós temos 5 sentidos. Nesses 5 sentidos que nós temos, nós aprendemos cognitivamente. Mas também esses 5 centímetros que nós aprendemos cognitivamente, automaticamente está sendo registrado aonde? Na memória. Então você não tem como escolher um cheiro, você vai registrar automaticamente. Quando você escuta um barulho, você automaticamente. Se alguém toca em você, você também vai ter um registro automático. Então esse registro vai acontecendo, não importa, não tem como você selecionar, e não importa o tipo de registro que seja, vai tudo sendo armazenado no seu cérebro. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que passar a compreender. Não tem como você selecionar o tipo de registro que vai ser feito automaticamente na sua memória. Tem como você reescrever. Por exemplo, você está andando, você viu um acidente acontecer, um acidente drástico, terrível. Aquilo foi feito automaticamente, um registro automático na sua memória. E se aquilo criou um trauma em você, não tem como você modificar, porque já foi registrado. Por isso que você precisa se alfabetizar emocionalmente. Olha aí, janelas da memória. Que quer dizer o quê? Que nós temos várias janelas. Então, quando você viu esse acidente, automaticamente um registro automático da memória registrou e mandou para uma janela. E dentro dessa janela tem milhões de outras janelas. Por isso que a gente fala que você tem que ser protagonista dos seus pensamentos. Protagonista do que tudo que você pensa. Por quê? Você imagina só, você é uma pessoa que tem medo de barata, por exemplo. Quando uma pessoa fala, olha a barata, você automaticamente dá um pulo e olha para o chão. Olha, tem um exemplo bem simples, Mário Sérgio Cortella.
Ele conta publicamente no YouTube que ele ligou para o porteiro falando, tem uma barata no meu quarto. E o porteiro falou, mata a barata. Ele falou, não, eu não consigo. Ele estava em pé já em cima da cama. E o porteiro teve que vir. O que eu quero dizer com isso? Um registro automático da memória registra, manda para uma janela e essa janela fica armazenada. Quando acontece aquela determinada coisa, automaticamente você vai entrar em pânico. Ou você reescreve essa história, ou você sempre vai ter pânico. Imagina ele dirigindo um carro e por um acaso uma barata subisse no corpo dele. Provavelmente ele teria um acidente. Então esse que é o funcionamento. Essa é a maneira que as nossas janelas elas vão servindo cada vez mais para ir armazenando as coisas. Aí você pode me falar, mas então tá, se eu não posso fazer nada, o que vai acontecer? O que vai acontecer é porque esse conflito que você tem, esse desequilíbrio que você tem, você pode reeditar, você pode reescrever. Um exemplo bem simples, uma barata. Se você não tem conhecimento suficiente para saber o que uma barata pode fazer, você busca esses conhecimentos. E você começa a discutir antes de ver a barata. O que uma barata pode fazer comigo? E a partir desse momento você começa a ter o quê? Equilíbrio emocional. Nós precisamos olhar para essa situação. E esse equilíbrio emocional você não vai conseguir de outra maneira se não for com o eu. É o eu que existe, é você que existe. Se você existe, esses pensamentos que estão aí, eles servem exatamente para atender às suas necessidades. Mas o que nós estamos vivendo hoje? Ao contrário. Os pensamentos estão fazendo com que você sirva a eles. Então o que acontece? Se você pensou na barata, você tem medo da barata, o máximo que você pode fazer é pular em cima da barata e matar uma barata. Olha só, um homem de 80 quilos pula em cima de uma barata de 1 grama. Você está me entendendo? Um absurdo? Você não resolveu nada, você só matou a barata. Se você fugiu, você não resolveu nada. Agora, se você começar a ter um diálogo com aquele pânico que você tem, porque o que acontece? Você não vai fazer isso na hora, mas você vai, antes de tudo, você vai começar. Então, quando eu falo assim, quando eu falo eu vou começar a ter um diálogo, o que eu estou falando? Que eu comecei a ser protagonista. Imagina essas janelas como uma grande biblioteca. E o bibliotecário, quem é? É você. É você que vai entrar na biblioteca, é você que vai escolher os livros que tem, é você que vai fazer com que cada história seja contada da maneira que você quer. Aí você pode perguntar para mim, mas se fosse tão fácil assim nós teríamos já resolvido. E eu sei que não é, porque quando você começar a querer contar a sua história, aqueles pensamentos que você não quer, eles vão vir. Na hora que você estiver contando, ou aquele pensamento que você não para de pensar, ele vai estar lá presente todo dia. E aí é a hora que você tem que ter o quê? Gestão da emoção. Você vai colocar o eu para fazer esse trabalho que na realidade você acha que não pode, que não consegue. Por quê? Porque são ideias que nós temos, falsas ideias que nós temos, que acreditamos que é uma verdade aquela inverdade. E é essa relação da verdade que é uma inverdade é que nós temos que reproduzir, reescrever. Aqui nós temos algumas perguntas que podem te ajudar a começar a compreender, a começar a traçar caminhos. Você já tem a roda da vida, agora você tem já uma ideia de como funciona o seu cérebro. Se você já sabe essas duas partes, o que você precisa agora? Começar a colocar em prática, compreender todos esses acontecimentos que tem. Até agora não te damos ferramenta. Até agora não te alfabetizamos. Nós começamos a te alfabetizar. As vogais e as consoantes, lembra? Vamos tentar ter essa relação para poder compreender. Você primeiro foi aprender as vogais, as consoantes, e daí você constrói o nome daquilo que você já via, já tinha no seu cognitivo, mas você passa a saber o que é. E aí o seu próprio cognitivo vai compreender a relação do objeto com você. Que o objeto, ele não existe sem você. Está entendendo? Então nós precisamos partir para esse princípio. E nós precisamos o quê?
ter uma praxis. O que é uma praxis? Colocar o conhecimento junto com a prática. Quando você faz isso, você consegue construir novos conhecimentos, você consegue ter uma relação de protagonista da sua vida. Então, este é a nossa segunda aula e nós temos a intenção de continuar esse trabalho, até chegar ao ponto de alfabetizar e fazer exercícios para você conseguir realmente se alfabetizar e colocar em prática. O que eu peço? Pelo menos 5 minutos por dia você precisa ter de leitura. Porque se você tiver 5 minutos por dia, multiplica isso por 365 no ano. Quanto que você consegue ler? Mas agora eu não estou falando cognitivamente, eu estou falando emocionalmente. Você vai precisar praticar essas leituras. Muito obrigado.